Olá, tenham todos um bom dia, nossos futuros policiais pelo Brasil afora. É uma honra estar com vocês em mais um dia do nosso Café com o Delegado. Hoje vamos tratar de temas muito importantes, dinâmicos, como a gente sempre faz às terças e quintas-feiras, cravadinho ali às 7 horas da manhã. Então realmente é uma honra estar com vocês nessas manhãs de terças e quintas-feiras em que a gente pode fazer aquele tete a tete, aquele olho no olho, em que a gente fala algumas verdades sobre estudos para concursos públicos. Como a gente já falou várias e várias vezes aqui, sobre a importância da alta performance em concursos das carreiras policiais, quero falar um pouquinho sobre banca hoje com vocês. Porque falar de bancas de concursos públicos, aliado a temas ligados ao concurso que você vier a prestar, que são concursos voltados às carreiras policiais, eu acredito que seja um bom filtro para que você possa avançar no concurso tão desejado. Gente, ter um cargo público é muito importante para aqueles que desejam realmente fazer um concurso e ser aprovado. Porque ter um cargo público significa estabilidade, significa conformidade ali com aqueles seus objetivos, metas, horários, tempo dedicado ao trabalho, mas também a uma vida pessoal. Isso é uma estabilidade que a gente fala, estabilidade para aquisição de coisas que a gente quer para a nossa vida, seja um veículo, seja um financiamento de um apartamento, de uma casa. Isso tudo traz estabilidade. Então, por isso que a gente carrega essa ideia do concurso público para vocês, mas para isso eu preciso desenvolver com vocês a ideia de alta performance, porque só chega lá quem desenvolve alta performance. E alta performance em concurso público significa uma dedicação muito forte àquele que é o seu propósito. Eu recebi um direct e eu queria falar sobre ele, sobre o que a pessoa me perguntou. E eu falei, olha, eu não tive a resposta assim tão de imediato, porque eu comecei a rememorar o porquê eu fazia aquilo. E eu cheguei a uma conclusão que seria porque eu acabo memorizando dispositivos de lei e como eu faço isso. Ela, de acordo com o direct, falou, olha, fico surpreendido com o quanto de dispositivo legal que você fala. Seja um artigo, seja outro artigo. O que você faz para memorizar isso? Eu vou dar essa dica para vocês aqui, coisa que eu faço há muito tempo. E eu acho que eu acabei fazendo há muito tempo de uma maneira de uma pressão, tentando desenvolver uma alta performance. E quando isso passou a dar certo em termos de concurso, aí eu fui parar para pensar através dessa pergunta que de fato fez todo o sentido lá atrás de como memorizar dispositivo legal. Eu preciso memorizar todos? Não. Mas é importante? Sinceramente, para uma prova oral fica legal. Para um dispositivo em que você precisa caçar logo, se você tem acesso, por exemplo, a uma prova de segunda etapa, que você pode ter acesso a um vadimeco, fica legal também, porque você pode ver ali o que está acontecendo. Se você já memorizar, poxa vida, feminicídio no artigo 121, poxa, se eu for falar de injúria, difamação, injúria, calúnia, difamação, eu já sei mais ou menos que eu vou percorrer os caminhos ali dentro dos artigos 138 a 140, mais ou menos. É assim que tem que pensar. Poxa, se eu vou falar do ameaça, eu vou para o 147. Poxa, se eu vou falar da receptação, eu vou lá no 180. Quero falar de um crime de estupro, eu vou lá para o 213 e seguintes. Eu quero falar de eventual corrupção passiva e ativa, já casos dois entre o 317 e o 333. Essa ideia não vem de um dia para o outro, mas vem da gente todos os dias e que a gente chama de macetando. A gente vai batendo. Leitura, repetição. Leitura, repetição. Esse é um dos grandes focos e caminhos para quem quer desenvolver uma alta performance. Concurso público, como a gente sempre fala aqui, não é uma brincadeira. Você que realmente quer passar, não para aquele que quer falar que quer ser inscrito em concurso, para falar, já fiz esse concurso. Não faz diferença. Eu também não estou te falando que todos que você fizer, você vai passar. Eu estou dizendo que quando você passa a criar um autocompromisso para levar a sério o fato de você querer ser aprovado em concurso público, muda toda a dinâmica, porque você passa a criar um autocompromisso. E como eu sempre falo com vocês aqui, nada mais poderoso do que o autocompromisso. Porque o autocompromisso você não está fazendo com mais ninguém, você está fazendo com você. Você quer desenvolver isso, você gostaria de passar. Pois bem, então vem a minha dica para essa seguidora aí que perguntou, como memorizo? Na verdade, eu não memorizo tudo. E a bem da verdade é que eu frequento o dispositivo penal, o dispositivo legal, ou o dispositivo constitucional, quantas vezes eu puder. Então, às vezes eu estou fazendo uma leitura boba de alguma coisa e apareceu uma situação do dispositivo penal. Eu não paro a minha leitura, mas eu anoto ele que eu tenho que ler ele de novo. Quantas vezes já revisitei o dispositivo do 144 da nossa Constituição Federal, em que eu sou obrigado a saber o que é segurança pública, assim como você que pretende
pertencer às carreiras policiais e quer fazer um concurso na área. Porque quando se fala segurança pública, é um poder do Estado, dever e responsabilidade de todos, é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercido por aqueles órgãos ali que são listados, o meu órgão é um daqueles. E o órgão que você deseja pertencer é um daqueles. Então eu não vou memorizar isso se não fosse para concurso, na minha época. Hoje eu memorizo pela atividade. Mas vamos lá, na época, por que eu memorizei? Porque isso caía em concurso público. Não existe um direito constitucional que não venha falar minimamente alguma coisa para falar de segurança pública em provas de concursos públicos. Via de regra, nas carreiras policiais, vai cair alguma coisa nesse sentido. Então eu vou precisar saber disso? Vou. Eu preciso saber com profundidade isso? Sim. Mas antes de saber com profundidade, eu não posso queimar largada. Eu preciso ler a lei seca, entender o que ela me fala para realmente eu passar para a segunda etapa. E que é, entendida essa lei seca, o que eu vou fazer com ela? Aí sim, eu vou concatenar essa lei seca com outros assuntos. Então é aí que entra a ideia de como memorizar fazendo concatenação de ideias. Eu vou dar um exemplo típico. Alguém me fala aqui agora sobre Lei Maria da Penha e vai me falar de uma violência física cometida no âmbito da Lei Maria da Penha. Sabemos que a Lei Maria da Penha é aquela 11.340 de 2006. Sei isso como? Porque fui lendo, relendo, fazendo marcação, fazendo anotação. Já falei com vocês que eu costumo fazer anotação. Então tá, eu tenho essa Lei Maria da Penha, que ela tem dentro dela 5 tipos de violências, né? Como a gente já conversou por aqui. Violência física, psicológica, sexual, violência moral e violência patrimonial. Essa violência física, concordem comigo, que uma delas não é a lesão corporal cometida contra a mulher no âmbito dessa violência doméstica? Então vamos concentrar aqui, tá? Tem uma mulher que ela foi vítima do crime de violência física e essa violência se transformou numa lesão corporal. Aí nós vamos parar um pouquinho para a gente se concentrar em duas coisas. Quando eu falei violência física, eu poderia estar falando vias de fato. Então esse tema que eu estou falando com vocês aqui, eu estou com ele na minha cachola. Falei, ó, poxa, tem uma violência física dentro da Lei Maria da Penha. E essa violência física, ela pode ser de vários âmbitos, mas 2 deles eu vou destacar. Uma das violências pode ser vias de fato, está lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3.688 de 41. E eu tenho no outro braço, do lado de cá, a lesão corporal. Vou colocar começando pela leve. Cometida contra a mulher no âmbito da violência doméstica, que está lá no artigo 129, parágrafo 13 do nosso Código Penal. Então eu tenho 2 braços aqui, falando um de uma lesão corporal de natureza leve, tá? Cometida contra a mulher no âmbito da violência doméstica, cuja pena é de 2 a 5 anos, pena alta, tá? E nós temos no braço de cá as vias de fato, que são também, por exemplo, empurrões, puxão de cabelo, uma bofetada no rosto, isso aí tudo pode configurar vias de fato. Tá. Então eu quero daqui passar, falando da Lei de Contravenções Penais, mas eu quero passar para a lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Tudo bem. Quando eu cheguei no âmbito da violência doméstica aqui, e cheguei nessa lesão corporal do 129, parágrafo 13, aí a pergunta que vem é, puxa vida, isso precisa de representação? Aí, a representação para uma lesão corporal de natureza leve, ela veio com quê? Veio com quem? Com qual lei? Aí eu vou trazer a ideia de novo de como memorizar dispositivo legal. Já saímos de lá da violência da Lei Maria da Penha, já chegamos na Lei de Contravenções Penais, já passamos ali no parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal. Quem anota, faz anotação, porque isso aí não cai, ele despenca na sua prova. Então, quando salvar 1, 2 questões ali, vocês depois me pagam um churrasco, né? Pois bem, chegando nesse segundo ponto, vamos pensar assim, tá, quem me conta que uma lesão corporal de natureza leve seria via representação? Depois eu vou falar se a lesão corporal da violência doméstica é ou não com representação. Quem me conta isso é o artigo 88 da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95, a partir do artigo 60, ela trabalha com a parte criminal. A Lei de Juizados Especiais Criminais, que é a Lei 9.099, vai trabalhar com 2 tipos de infrações penais. Nós vamos falar de crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos e nós vamos falar de contravenções penais. Até aí tudo bem. Só que dentro dessa lei, no artigo 88 dessa lei, nós temos uma situação interessante. O que nós vamos falar dessa situação? Ela vai falar o seguinte, olha, na lesão corporal de natureza
leve na lesão corporal de natureza culposa, essas duas lesões, elas se procedem mediante ação penal pública condicionada à representação. Aí começa a bugar a cabeça da gente. Fala, peraí. Eu já ouvi dizer em algum momento, algum passarinho me contou, que a lesão corporal cometida no âmbito da Lei Maria da Penha, ela não precisa de representação. E como assim esse artigo 88 da Lei 9.099, que fala que uma lesão corporal de natureza leve ou culposa vai precisar de representação? Como é que eu vou chocar esses dois interesses? Então, poderia ou necessitaria de uma representação quando, por exemplo, o marido agride a mulher gerando nela lesão corporal de natureza leve? Não precisa de representação. Mas por que, professor? Aí nós vamos voltar um pouquinho. E vamos lá dentro da própria Lei Maria da Penha. E aí, dentro da Lei Maria da Penha, eu quero fazer um paralelo com a Lei 9.099 de 95, que trabalha com juizados especiais criminais. Já dei várias dicas de leitura hoje, então faça anotação. Tudo bem, qual que é a dica de hoje? Qual que é a ideia? Quando eu estou dentro da Lei Maria da Penha, ela nos proíbe, de acordo com o artigo 41 dela, de usar a Lei 9.099 de 95. Ela fala, olha, essa lei que trata de um direito penal de segunda velocidade, de uma flexibilização do direito penal, de não aplicação de penas mais privativas de liberdade, focando em penas restritivas de direitos, ela não cabe para mim, meu irmão, porque eu sou a Lei Maria da Penha. Eu trabalho com violência doméstica e familiar. Então essa lei me contou, falou, olha, eu não quero essa lei dentro de mim, então eu não quero transação penal, eu não quero composição de danos civis, eu não quero suspensão condicional do processo, não quero nada disso. É isso que essa lei me contou. Falou, não quero a 9.099. E se alguém me acompanhou até aqui, e eu vi que foi muita gente, chegou à conclusão aí já que é o seguinte, peraí, se a condição para falar que a lesão corporal de natureza leve, ela é mediante representação e ela está dentro da Lei 9.099, e se a Lei Maria da Penha falou que eu não posso aplicar a Lei 9.099, qual é a conclusão que eu chego? Que para a lesão corporal de natureza leve cometido contra a mulher numa violência doméstica, eu não preciso de representação. Capisco? Sacaram o esquema? Então essa que é a ideia que a gente tem que levar para a prova. Poxa, nessa brincadeira, eu já vou começar com os para-casas. Para quem está começando agora, quem chegou agora, os para-casas são, dá uma lida no artigo 144 da Constituição Federal, que vai falar da segurança pública, dá uma corrida de olho dentro da Lei Maria da Penha, o artigo 5º, que fala das violências da Lei Maria da Penha, dá uma olhadinha dentro ainda da Lei da Maria da Penha, no artigo 41, nós vamos lá no Código Penal, no artigo 129, parágrafo 13, nós vamos lá na Lei de Contravenções Penais, no nosso artigo 21, para a gente falar de vias de fato. E aí, focando aqui no artigo 129, parágrafo 13, nós ainda vamos dar mais uma dica, falando o seguinte, poxa, por que eu não posso aplicar a Lei 9.099 de 1995 para fins de representação, porque ela não pode cair para esse tipo de situação. Tudo bem? Vamos lá. Dai perguntou se temos todos os dias ao vivo no Instagram. Não, temos ao vivo muitos dias, em vários horários, pelo Dedicação Delta. Mas pelo Instagram aqui, nós temos alguns dias da noite, alguns dias de manhã. O meu caso aqui, eu trabalho com vocês todas as terças e quintas-feiras, 7 horas da manhã, cravadinho, para quem já me acompanha aí, para a gente falar de muitos temas de direito no nosso Café com o Delegado. Nós temos entrevista com aprovado, dentre outros títulos aí dentro do próprio Dedicação Delta, tudo bem? Nós vamos lá. Então, acompanhando esse raciocínio, qual é a conclusão que a gente chega? Eu não posso ter representação criminal para fins da Lei Maria da Penha. Mas aí eu quero trazer um julgado importante para vocês aqui, que foge um pouquinho do tema da lesão corporal, mas vem a questão da aplicação da violência de gênero. Olha que interessante que trouxe esse julgado, está no informativo 840, que é o último informativo da STJ. Já vai mais uma dica, leiam informativos da STJ, STF, tá? Tem que ler toda semana. Se você quer desenvolver alta performance, você precisa abrir um informativo e dar uma lida nele. Ah, mas, nossa, eu tô com preguiça de ler aquele informativo todo. Começa pelo menos com a emenda. Vê pelo menos o assunto que está sendo tratado. E anota num pontinho seu aí, digitado, anotado à mão, para você começar a fazer o processo de memorização. E esse é um processo para desenvolvimento de alta performance. Quer passar? Segue a dica. Não fica vacilante. Vamos lá. O ponto é o seguinte, falou o seguinte, olha, esse informativo 840, que é o último da semana passada do STJ, nós estamos na data de hoje, 25 de fevereiro, então foi há uma semana.
Os informativos geralmente saem na data de hoje, né, nas terças-feiras. E aí a gente vai voltar aqui falando o seguinte, olha o que o informativo nos diz. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. O que ele quis dizer? Olha só. A Lei Maria da Penha, em conflito, por exemplo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai prevalecer. A Lei Maria da Penha vai prevalecer quando se tratar de violência de gênero. Então, se eu tenho uma menina que tenha, por exemplo, 15 anos de idade, ela é uma adolescente, vamos lembrar? Estatuto da Criança e do Adolescente, 15 anos de idade, nós estamos falando que ela é adolescente. Por quê? Porque pelo Estatuto, até 12 anos incompletos é criança, de 12 anos até 18 anos. A lei não fala incompletos, mas são incompletos. Ela é uma adolescente. Então, 15 anos de idade é uma adolescente. E essa adolescente, por exemplo, foi vítima de determinado tipo de situação envolvendo violência doméstica, por exemplo. Aí eu vou atrair qual das normas jurídicas? E aí falou, a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Inclusive em termos do juizado especial da Lei Maria da Penha. É claro que o próprio final do julgado ele falou, de acordo com a lei que foi estabelecida para a criação dos juizados especiais voltados à violência contra criança e adolescente, quando eles forem criados vai ser dele. Mas a maioria dos lugares não foi criado ainda. Então, onde eu não tiver um lugar específico para atrair a Lei Maria da Penha, vai ser o juizado especial voltado para a violência contra criança e adolescente, eu vou ficar com a violência de gênero. Então, no conflito entre dispositivos, prevalece o dispositivo da Lei Maria da Penha, porque basta ter a condição de sexo feminino que prevalece sobre a condição etária, até porque é uma lei que acaba trazendo mais proteção. Mas tem a lei específica da criança e adolescente? Tem a lei específica da criança e do adolescente. Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente? Tem. Mas os dispositivos envolvendo a Lei Maria da Penha, eles vão prevalecer de acordo com essa decisão do STJ. Um julgado muito importante, muito interessante com vocês aqui. E por fim, eu só gostaria de lembrar a vocês aqui a importância de estudar de uma maneira muito focada e para desenvolver uma alta performance você precisa fazer esse desenho que eu fiz aqui hoje. O desenho que eu faço com vocês é o desenho que eu tenho em mente. Então, voltando àquela pergunta que eu fiz inicialmente, da seguidora que falou comigo assim, olha, como você memoriza dispositivo penal, dispositivo legal? Que não é só penal. Eu acabo falando de direito penal o tempo todo, não dou aula nas outras matérias, meu foco é direito penal e legislação penal especial. Gosto de medicina legal também, mas não ministro aula na área. Mas a ideia quando eu trago para vocês aqui de como memorizar é a ideia da repetição. Quanto você mais repete, quanto você mais fala do assunto, quanto você mais fundamenta isso dentro de você realmente vai desenvolver alta performance. Mas nada vai substituir você sentar e estudar. Só ouvir, como eu já falei com vocês, só entra, e se a gente não tiver uma ação depois, ele vai entrar e sair. Você hoje, nesse para casa que eu já dei para vocês, sigo como ideal. Abra agora aí. Veja aí, nossa Constituição Federal, no dispositivo 144, dá uma olhadinha lá no 129, parágrafo 13 do nosso Código Penal. Avalie ali também a nossa Lei de Contravenções Penais, artigo 21. Dá uma olhadinha na Lei de Feminicídio, no dispositivo do 121A. Corra o olho ali, é coisa rápida, você não vai gastar 15, 20 minutos. Só que você já vai estar começando a fundamentar esse autocompromisso e essa alta performance para de fato ser mais um aprovado em concursos públicos para as carreiras policiais. Hoje, meu povo, para quem está vendo aí, Jesus recebeu uma mensagem falando o seguinte, cara, eu não sei o que fazer, eu tenho estudado, estou achando que o meu estudo está errado e eu estou acreditando que as provas estão em alto nível. Eu só afirmei, as provas estão em alto nível. Então não se vendam com o engodo que vocês quiserem acreditar mentalmente que as provas são fáceis ou que basta estudar um pouquinho que vai dar certo. Isso não funciona. Um estudo criterioso, organizado, e ele colocado através de metas dinâmicas é o que vai fazer toda a diferença para que você seja mais um aprovado. E é isso que eu desejo a vocês. Tudo bem? Grande abraço para vocês, fechando hoje cravadinho nos nossos 20 minutinhos de café com o delegado, que a gente tem aquela porradinha inicial nas manhãs de terças e quintas-feiras, que eu acho que é bem proveitoso para você que realmente gostaria de pertencer às carreiras policiais. Se já pertence, gostaria às vezes de mudar de carreira. Grande abraço a vocês, fico para mais essa terça-feira e excelente semana de estudos e de
alta performance. Grande abraço, gente. Até mais.